Sejam bem-vindos ao canal 01 Militar. Meu nome é Renan Cardim, sou seu professor de língua portuguesa e hoje a gente vai falar sobre EAD e adaptação dos estudos à distância dentro da sua realidade. O que é importante a gente pensar nesse primeiro momento? Que o EAD ele vai te favorecer em N aspectos, principalmente porque ele elimina o fator presencial. Uma vez que você não precisa estar presencialmente em algum lugar, eu posso deixar isso algo mais flexível. Eu posso, por exemplo, estudar enquanto eu estiver indo para o trabalho, eu posso estudar quando eu estiver voltando do trabalho, nos meus horários de almoço, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa divisão dia de estudo. Porque a gente tem que entender que nesse primeiro momento estamos criando uma rotina. Então, se a gente está criando uma rotina, a gente tem que criar uma rotina pela afinidade. Então, nesse momento, você já olhou para o edital do seu concurso, você já dividiu o cronograma dele, você viu o conteúdo programático, você viu lá que eram 18 itens, ou 20 itens, ou 10 itens, e que precisavam, na verdade, serem explorados até o dia do seu concurso. Então, como você já dividiu esses itens, você nesse momento agora está no seu primeiro dia de estudo. E no seu primeiro dia de estudo, para você estabelecer essa rotina, você separou pelas matérias que você tem mais afinidade. Por exemplo, você pegou língua portuguesa. Então, vamos pensar aqui num conteúdo. Vamos pensar em concordância. Você pegou o conteúdo de concordância, separou na sua playlist, lá no canal Resolve Play, e, principalmente, você já separou a sua lista de exercícios. Como que você vai fazer nesse dia? Em primeiro lugar, se você estiver trabalhando, ou se você estiver indo para a escola, você vai escutar esse conteúdo. Ah, mas aí eu não vou prestar atenção, porque eu vou estar na rua, eu vou estar caminhando, enfim, não importa. Você vai criar a rotina de escutar. Depois você vai pensar naquilo que você está escutando. Mas veja bem, só nesse dia, só nessa segunda-feira, suponhamos, você vai ter escutado esse conteúdo no mínimo 3 vezes. Você vai escutar no caminho para o trabalho, você vai escutar na hora do almoço e você vai escutar quando você estiver voltando. Por que eu falei 3 vezes? 3 vezes será a compreensão auditiva. Quando você chegar a casa à noite, você vai fazer o quê? Você vai ver a videoaula. Ou seja, você vai ter escutado 4 com uma sendo visível, o professor te explicando e mostrando para você com exemplos o conteúdo que você separou para aquele dia. Então, nesse dia, você vai ter visto bastante sobre esse conteúdo e você vai ter escutado bastante sobre ele. E como você está começando a estabelecer essa rotina, você fará somente 10 exercícios já com gabarito. Lembrando, se você vai fazer agora o concurso de fuzileiro e aprendiz, nós temos um material para você no nosso canal de Resolve Play. Então, nesse momento, a gente vai entender que no primeiro dia você vai ter escutado o conteúdo, terá feito o exercício e daí, se você estiver sentindo à vontade, seguro com o conteúdo, você vai repetir essa mesma rotina no segundo dia. No segundo dia, você vai pegar aí na concordância nominal ou concordância verbal, enfim, por onde você queira começar, e você vai fazer a mesma repetição. Vai escutar manhã, tarde e noite, à noite vendo a videoaula e fazendo mais 10 exercícios de fixação. Com esses 2 dias, você já escutou uma média de 8 vezes, você viu 2 aulas que tratavam sobre o mesmo tema e você vai ter executado mais exercícios. Com isso, você pode passar para o ponto seguinte do seu cronograma. Suponhamos que seja regência. Então, você vai repetir essa mesma rotina na quarta e na quinta-feira, fazendo compreensão auditiva e à noite você desenvolvendo uma leitura mais aprofundada sobre o tema. Resta o quê? A gente pensar na sexta, sábado e domingo. Sexta ainda compreende-se os 5 dias da semana em que você tem uma rotina de trabalho e estudos. No sábado eu tenho uma rotina mais flexível. Algumas pessoas trabalham aos sábados, outras não. Se você é o caso das que não trabalham sábado, então você pode dobrar a sua rotina de estudo dia. Se por dia você tem 3 lições que se repetem, você tem 3 compreensões auditivas, no sábado você pode fazer 6 compreensões auditivas. Isso tudo de acordo com o limite do seu corpo. Que pode chegar, por exemplo, no sábado e você não ter vontade de estudar, você não querer pegar aquele conteúdo, o que é bem normal. Você já passou a semana inteira com uma rotina muito pesada. E daí a gente vai entender também que o fator corpo, as nossas limitações físicas e mentais,
elas vão ditar a qualidade daquilo que a gente vai conseguir estabelecer como disciplina. Então a gente precisa entender não só o edital, não só o conteúdo programático, mas também nossas limitações físicas e mentais, para que assim a gente consiga estabelecer uma rotina efetiva. São 2 dias, sábado e domingo. São 2 dias que eu posso destinar aos meus estudos de uma forma mais aprofundada. Mas pode ser que você não queira estudar muito no domingo. Para o domingo não ficar zerado, repete a rotina dia. Quando você vai sentir que você vai estar evoluindo? Quando você conseguir dobrar a sua rotina dia, que é um conteúdo. E assim você conseguir atrelar 2 ou mais conteúdos. Não é adequado a gente pensar que é muito melhor você estudar simplesmente por horas. Você não é um taxímetro rolando. Então, assim, você precisa entender que tudo aquilo que você ler, que você fizer, precisa ficar armazenado. Então, isso tem muito mais a ver com a sua compreensão, a relação com os significados que você vai estabelecer. Então, o que você pode fazer, de repente, até mesmo como recurso? Enquanto você estiver estudando, a repetição ela vai fazer com que esses conteúdos fiquem fixados. Mas também temos outras técnicas. Temos associações. Essas associações podem ser feitas, por exemplo, com acrósticos. Elas podem ser feitas com músicas. Muitos professores gostam de trabalhar com músicas. Mas as associações, elas essencialmente, elas fazem com que seu cérebro crie relações com os conteúdos. E isso traz para o seu imaginário algo mais concreto. Então isso deixa de ser algo abstrato, deixa de ser simplesmente um pressuposto teórico de outros materiais e começa a ter uma representação real para o seu imaginário, o que é, no final das contas, efetivo. Por que isso? Porque você adquirindo esse conhecimento, dificilmente você vai esquecê-lo. Então, através da repetição, você vai armazenar, olha só, você associou, armazenou e repetiu. Associou, armazenou, repetiu. E isso a gente cria uma rotina produtiva de estudos. Quando vocês sentirem que vocês evoluíram na rotina, vocês comecem a buscar provas anteriores. E por que as provas anteriores? Vamos pensar aqui num universo de provas? Vamos pensar aqui, por exemplo, em fuzileiros navais e IAM, tá? Eu tenho aí pelo menos, eu acho que você consegue achar com mais facilidade, os 10 anos para trás das provas. Você pega os 10 anos das provas e divide por finais de semana que você terá livre para estudo. Por que os finais de semana? Porque no final de semana é que você tem mais tempo, é o que você tem mais energia, é o que você pode negociar melhor a sua rotina de estudo. Ah, mas esse final de semana vai ser festa, esse final de semana eu não quero fazer. É natural. Mas, dentro da perspectiva da festa, você separa o horário da festa, antecipa seus estudos pelo menos com 1 ou 2 horas antes do horário da festa prevista. E assim você consegue dar conta de tudo que você precisa fazer. Eu gostaria de fazer uma única observação aqui. Prestem bem atenção. Toda a capacidade que vocês tiverem de reter qualquer tipo de conhecimento será dada essencialmente pela sua compreensão em relação aos limites e entendimento das relações que você fará com os sentidos estabelecidos. Então você precisa fazer as relações, estabelecer os sentidos para que você possa reter o conhecimento. Aguardo vocês no próximo vídeo.